Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É importante que a gente saiba disso, que o nosso carisma, a nossa comunidade, o dom que Deus nos confiou, é uma das formas, não é a única. Porque a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é como um grande jardim, que possui as mais variadas flores. Nós não somos os únicos. E isso é muito importante que a gente tenha ciência, para não corrermos o risco de acharmos que somos nós que vamos salvar o mundo. Deus se serve de nós. Nosso carisma é um meio. Como bem disse ontem o André, Deus suscita os carismas para atender a uma necessidade da igreja, de um povo, de uma época, de um local. Mas esse mesmo Espírito, ele também suscita tantas e tantas formas. E como é bonito a gente contemplar na Igreja de Jesus essas várias manifestações do Espírito Santo. Porque é Ele quem realiza todas as coisas. Como diz São Paulo, é o mesmo Espírito. E é Ele o autor de todos os nossos carismas. Então isso é muito importante. Não foi com facilidade que eu vim aqui. Ainda mais depois do dia de ontem, porque eu me organizei, eu rezei, eu estudei, eu me preparei. E no dia de ontem, o André e o Aloísio, eles falaram o que eu ia falar. E eu até escrevi para o Gilberto, não precisa eu ir lá falar, porque o André e o Aloísio já tocaram no meu tema. O André precisava falar da identidade do leigo e ele veio aqui e falou da identidade dos carismas. E o Aloísio completou. Depois veio o Ítalo, reforçou. Depois veio Dom Roberto e disse tudo na homilia. E aí, à noite em casa, eu fiquei me perguntando, mas o que o senhor quer, então, que eu fale? Porque tudo aquilo que eu havia preparado, eu tive que me desfazer. O Padre Jonas, ele sempre nos ensina que durante os nossos encontros, a liturgia nos acompanha. E eu não sei se vocês prestaram atenção, como a liturgia desses dias tem nos falado dentro daquilo que é o tema do nosso encontro. E eu queria começar, então, trazendo a primeira leitura de sexta-feira, quando nós iniciamos o nosso encontro. É Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 14, nós vamos tomar de 14 a 16. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos de 14 a 16. O Evangelho de sexta-feira nos falava de sermos bons administradores dos dons que o Senhor tem nos confiado. E uma pergunta que ficou ressoando da liturgia de sexta-feira no meu coração foi justamente essa. O que tens a dizer? Presta conta da tua administração. Presta conta do dom que eu te confiei. Mas São Paulo, ele traz o sentido pela qual nós estamos reunidos aqui. Não tem outro sentido. E São Paulo vai mostrar isso, e já apontava isso na liturgia de sexta-feira. Ele dizia: no que vos toca,
meus irmãos, estou pessoalmente convencido de que vós próprios estáis cheios de boa vontade, repletos de toda espécie de conhecimento e com capacidade para aconselhardes uns aos outros. Repare bem, São Paulo diz, no que vos toca, nós, das novas comunidades, podemos trocar assim e dizer assim, no que vos toca, meus irmãos das novas comunidades, estou pessoalmente convencido de que vós próprios estáis cheios de boa vontade, repletos de toda espécie de conhecimento e com capacidade para vos aconselhardes uns aos outros. Apesar disso, escrevi-vos em parte com certo atrevimento, como alguém que vos reaviva a memória. Faço, em virtude da graça que me foi dada, ser para os gentios um ministro de Cristo Jesus, que administra o Evangelho de Jesus Cristo como um sacerdote, a fim de que a oferenda dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, lhe seja agradável. São Paulo fala de reavivar a memória. Mas ele também diz, faço em virtude da graça que me foi dada, ser para os gentios um ministro de Cristo Jesus, que administra o Evangelho de Deus, como um sacerdote, a fim de que a oferenda dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, seja agradável a Deus. Palavra do Senhor. E esse é o sentido. Como São Paulo, nós também podemos dizer, nós somos ministros do dom de Deus, do dom que o Senhor confiou a cada comunidade nessa diversidade de carismas. É por causa dele. O Senhor nos tornou capazes de administrarmos essa boa notícia do Evangelho. A boa nova, esse anúncio, que não é outra coisa senão comunicar Jesus. Esse evento, comunicá-lo, anunciá-lo. É por causa disso que nós estamos reunidos. Esse é o sentido. É por causa de Jesus e precisa ser por causa dele. Não pode ser outro motivo. São Paulo fala de reavivar a memória. E eu fiquei me perguntando, nós somos vocacionados a um carisma. A nós foi dada esta graça. Deus nos confiou um dom. Cada carisma na sua originalidade, cada carisma que reflete em si um mistério do próprio Cristo, cada carisma que anuncia de uma forma nova a identidade do próprio Cristo. Mas a nós foi dado este carisma. E cada um de nós tem consciência desta verdade. Estamos aqui juntos e temos essa certeza. Dom Roberto nos falava disso ontem na homilia, Dom Dino também reforçava isso na homilia dele. Nós somos responsáveis pela vocação que nós recebemos. Então nós já sabemos disso, que o dom que a nós foi confiado não nos pertence, ele é apenas um meio para que nos aproximemos muito mais do Senhor e aproximando-nos dele, estando com ele, fazendo a experiência dele,
possamos torná-lo conhecido a tantos que não o conhecem. Nós já sabemos disso. Não há muito o que falar da identidade de um carisma, porque esse é o desejo de cada comunidade, de querer conhecer a sua própria identidade para ser fiel ao Senhor. E como São Paulo disse, eu tenho certeza que nós estamos cheios de boa vontade para conhecermos melhor o dom que o Senhor nos confiou, para darmos uma resposta melhor, para sermos o mais fiéis possíveis a este dom que nos foi confiado. E que, como disse lá, a primeira leitura de sexta-feira, presta conta da tua administração, porque nós haveremos de prestar conta daquilo que nos foi confiado. Nós estamos cheios dessa boa vontade. Não é necessário mais dizer sobre isso. São Paulo fala de reavivar a memória, e é muito interessante isso, porque uma pessoa, quando ela perde a memória, ela perde a sua identidade. Não é verdade? Uma pessoa que perde a sua memória, ela perde a sua identidade. E aqui entra justamente o ponto que eu quero partilhar, é uma partilha apenas. Nós não podemos perder a memória da nossa origem. E a nossa origem, enquanto novas comunidades, vem da experiência daquilo que a igreja inteira está celebrando, os 50 anos do Concílio Vaticano II. Eu gostei muito da pregação que o padre Wagner fez em Lavrinhas. Cadê ele? Ele estava aqui. Que ele falava disso. No seminário que houve dos representantes das novas comunidades, juntos com os assessores da CNBB, e o padre Wagner foi convidado a fazer uma colocação, e ele dizia que as novas comunidades, elas representam essa dimensão carismática da igreja, que João Paulo II dizia é coessencial para a igreja, a dimensão carismática, bem como a sua dimensão institucional. Nós representamos esta dimensão carismática da igreja necessária. João Paulo II diz que a igreja ela não caminha sem essas duas realidades, a sua dimensão carismática e a sua dimensão institucional. A instituição ela é importante porque um carisma que não se organiza, ele não pode se perpetuar. É por isso que a igreja tem se perpetuado, mas ao mesmo tempo, essa estrutura ela precisa ser carismática, porque o carisma vem antes. Então, a estrutura precisa ser permeada pela dimensão do carisma. E uma estrutura que não seja carismática, ela pode se enrijecer. E ela pode perder a finalidade para a qual ela foi criada por Deus. Então, nós bebemos desta origem, nascemos desta realidade, desse novo Pentecostes na igreja que foi o Concílio Vaticano II. E aqui eu quero trazer algo muito importante para nós, que é justamente o espírito que animou o Concílio do Vaticano II. Foi um espírito de diálogo, um espírito de abertura,
Um espírito de argumentação e não de condenação. Um espírito de uma busca de uma nova linguagem e de uma busca pela conversão. As novas comunidades nascem desta origem. Da origem do diálogo, da abertura, da argumentação e não da condenação. Do espírito de uma busca de uma nova linguagem, porque é necessário hoje uma nova linguagem para dialogar com o mundo. E de um espírito de uma busca de conversão. Nós nascemos desse espírito. E celebrar os 50 anos do Concílio Vaticano II significa resgatar este espírito de abertura, de diálogo, de uma nova linguagem, de uma busca sincera de conversão. É desse espírito. E aqui sim, vale a pena falar de uma vocação a um carisma que tem na sua base esse espírito. É para isso que o Senhor nos vocacionou. Eu só posso falar de uma vocação a um carisma alicerçado neste espírito. E aqui, não falar da identidade do carisma, mas depois ainda do que aconteceu na celebração de ontem, da caminhada que nós precisamos fazer juntos, enquanto novas comunidades com carismas particulares, mas que caminham juntos. E que são vocacionadas a caminhar juntos. E ontem à noite eu fiquei me perguntando, depois de tudo que eu ouvi, para que o Senhor nos reuniu numa fraternidade? Para quê? Qual foi a finalidade? Qual foi o motivo? Para que tantas comunidades hoje buscam ingressar nessa fraternidade? Para quê? Para quê? É por causa disso. É por causa dessa realidade. É para sermos, no mundo de hoje, aquilo que nós devemos ser. Sinal de comunidades que sabem dialogar. Em primeiro lugar, dialogar com o seu Senhor. Porque Ele é a fonte, como diz São Paulo, Ele é o sentido, a origem e o fim de todo o nosso motivo de estarmos aqui. Dialogarmos com o Senhor, escutarmos o Senhor. Dialogarmos entre nós, nas nossas comunidades. Dialogarmos entre nós enquanto carismas que foram suscitados neste momento e neste tempo que a igreja está vivendo. Para então podermos dialogarmos com o mundo. Eu fico me perguntando se de fato nós sabemos em que tempo Deus chamou os nossos carismas. Será que nós temos a plena consciência do tempo em que nós estamos vivendo? Porque a palavra de Deus, ela diz isso. Olha, é preciso saber discernir os sinais dos tempos. E eu fico me perguntando se de fato a minha comunidade, as nossas comunidades sabem interpretar, discernir os tempos em que nós estamos vivendo, porque nós fomos suscitados para este tempo, para este momento da história. E eu ouvi de um doutor em carismas na igreja, que quando Deus suscita um carisma,
A autenticidade deste carisma está na medida em que ele é de fato capaz de transformar a sociedade, a cultura, a política, a economia daquele local onde ele foi suscitado por Deus. E esse doutor em carismas, ele dizia, qual foi a transformação? E qual é a transformação que o seu carisma tem provocado na sociedade, na política, na economia, na saúde, na educação, onde vocês estão inseridos? E ele dizia com uma autoridade, se o seu carisma não provoca esta transformação, nós poderíamos questionar a autenticidade deste carisma. E ele dizia que todo carisma na igreja, ele traz consigo, de fato, uma originalidade de linguagem ainda não conhecida. E aí eu me lembro daqueles nossos inícios, onde nós queríamos reproduzir tantos carismas já existentes. Onde está a originalidade dos nossos carismas? Qual é, de fato, a provocação e a transformação que os nossos carismas têm provocado na saúde, na educação, na economia, na política, no mundo em que nós estamos vivendo? Isso garante a autenticidade de um carisma. Será que nós temos ciência, de fato, dos tempos em que nós estamos vivendo? Que tempos são esses? Tempos onde o mercado, ele dita as suas ordens. Onde o que impera é um consumismo muito grande. E todos nós, sem exceção, somos provocados. Somos imersos nessa cultura de consumo. Será que nós também não estamos oferecendo um consumo de uma oferta religiosa por meio dos nossos carismas? Ou será de fato que nós estamos ofertando aquele que é capaz de fato de transformar a nossa vida? Nós estamos num mundo onde todos nós estamos conectados, não é verdade? Ontem eu fiz questão de sentar no meio de todo mundo. E o Gilberto ficou me perguntando, por que você não está aqui em cima e por que você está lá embaixo? Porque eu queria sentir, escutar o povo que veio para o encontro das novas comunidades. E nós somos atingidos pela realidade do mundo. Todos nós estamos conectados. Não é verdade? Todos nós estamos conectados. É impressionante. Ontem eu fiquei sentada ali e eu via todo mundo mexendo no celular, todo mundo já postando no Facebook, no Twitter, as palavras, as mensagens. E era iPad gravando, e era iPhone gravando. Todos nós estamos conectados. E a gente não sabe mais onde começa aquilo que é privado, aquilo que é público, aquilo que é local, aquilo que é global. Nós não sabemos mais. Como apresentar Jesus, os valores do Evangelho para o mundo que relativiza os valores? Será que nós estamos preparados para dialogar com este mundo? Os nossos carismas estão, de fato, preparados para dialogar com este mundo? Faz dias que eu estou atormentada com uma expressão que eu ouvi no seminário que eu fui na CNBB representar o Gilberto. E Dom Aloísio, bispo de Teófilo Otoni, ele dizia assim: nós precisamos
abrir os nossos olhos e abrir os nossos ouvidos, porque hoje, meus queridos, a profecia vem de fora. Vem deste cenário externo que nós precisamos contemplar, olhar, escutar, para discernir o que é bom e ficar com o que é bom. E ele dizia, a igreja precisa escutar e aprender até mesmo com os seus inimigos, entre aspas, este mundo que está aí. E ele dizia, se nós não estivermos com os olhos abertos, o coração aberto e os ouvidos abertos para escutar, porque só é capaz de estabelecer diálogo quem sabe escutar. E às vezes eu acho, e eu penso, não é que eu acho, eu penso que nós falamos demais e escutamos poucos. Nós estamos escutando as aspirações mais profundas do ser humano nas realidades onde nós fomos inseridos. Porque nós fomos chamados carismas das novas comunidades para este tempo. A explosão das novas comunidades é neste tempo que é individualista, neste tempo onde o homem perdeu o sentido da vida. Vários autores falam de uma sociedade líquida. Perdeu o sentido, perdeu os valores. Uma sociedade que está no meio da massa, mas é uma massa perdida. Deus nos suscitou para este tempo. Como nós estamos dialogando e escutando as aspirações mais profundas do homem deste tempo, porque é para ele que nós somos vocacionados. É para ele que o Senhor nos chamou nos nossos carismas. E a nossa origem, o espírito do Concílio do Vaticano II, é um espírito que sabe escutar as aspirações mais profundas do homem. Como nós vamos dialogar com este mundo? Como juntos nós podemos dialogar com este mundo? E continuar apresentando para o homem de hoje que Jesus continua sendo um modelo de um homem perfeito, que o Evangelho continua sendo, de fato, uma boa notícia. Se nós não nos abrimos para escutar o mundo e dialogar com ele, eu temo de que os nossos carismas não realizem a missão para a qual eles foram suscitados por Deus. Eu tenho esse temor. Nós precisamos aprender a escutar. E eu fico me perguntando, será que a gente sabe se escutar, a gente mesmo? Da última reunião da fraternidade que eu participei, eu cheguei no Gilberto e eu disse assim, ai, Gilberto, é muito falatório, pelo amor de Jesus. É muito falatório, nós estamos falando demais e a gente está escutando pouco. Me chamou a atenção ontem, quando Dom Roberto testemunhava a experiência que ele viveu com um taxista em Roma. Porque ele disse assim, nós encontramos alguém que sabe nos escutar. Não foi isso? Ele disse assim, que o taxista disse para ele, agora eu sei que eu tenho um bispo. Como nós estamos escutando as realidades que estão inseridas no lugar onde o Senhor nos plantou?
Nós precisamos repensar teologicamente o nosso mundo. Bonita expressão, né? Repensar teologicamente o nosso mundo. E a gente repensa teologicamente o mundo escutando, aprendendo com Ele. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus, para repensar a criação, Ele se fez carne. Ele se fez homem. Ele se colocou no meio. Ele assumiu a nossa linguagem. Com os nossos carismas, será que a nossa linguagem está atingindo a realidade onde nós estamos inseridos? Outro dia eu fui participar de um jantar, me convidaram para um jantar, era um jantar de celebração, uma festa, em comemoração a uma data especial. E naquele jantar só tinham pessoas de comunidades novas. Pessoas de comunidades novas. Pessoas como eu, que abraçaram um carisma, que foram vocacionadas a um carisma. E que engraçado, naquele jantar, todos ficaram com o celular na mão, passando mensagem uns para os outros. Todos eram de um carisma. Todos eram de uma nova comunidade. E naquele jantar, que foi feito para a celebração de uma data especial, todos estavam celulares na mão. E eu fiquei olhando. E não houve palavras entre as pessoas que estavam ali sentadas para celebrar. Não houve. E eu fiquei me perguntando, será que a gente está de fato se escutando uns aos outros? Começar de mim, será que eu estou aberta para escutar? Então, repensar de forma teológica o mundo, urge abrir-se para este diálogo, que é o que o Papa Francisco está fazendo. Urge estabelecer o primado da caridade sobre o primado da própria doutrina. É isso que ele está fazendo. Não que a doutrina não seja importante, não que o conhecimento não seja necessário, mas o primado da caridade. Porque o homem de hoje necessita que eu e você possamos ir de fato ao encontro dele. Nós estamos em fase de avaliação, todo final de ano, é o nosso período de avaliação aqui na comunidade Canção Nova. E por trabalhar na Secretaria-Geral, eu trabalho com todas as nossas frentes de missão. E eu estou lendo os relatórios, os balanços das nossas frentes. E o grande desafio que eles colocam é justamente isso. Olha, falta lugar para a gente receber o povo. Falta espaço para a gente receber o povo. E aí eu fiquei me perguntando, espaço para receber, mas não é o momento de ir ao encontro? E às vezes a gente fica assim, porque a gente não tem um lugar, a gente não tem uma sede, a gente não tem um espaço. Mas o nosso espaço é o mundo. E a gente precisa ir ao encontro. O primado da graça. Ir ao encontro. Primado da caridade, ir ao encontro, sair de nós mesmos. Os nossos carismas estão saindo de si mesmo para ir ao encontro?
Porque o Papa Francisco, ele está dizendo para nós, é preciso ir ao encontro. Onde os nossos carismas estão indo? Quais são os lugares que eles têm penetrado? Ou nós estamos querendo que as pessoas venham até nós? O povo não vai vir, gente. Só vem quem já foi tocado. Mas quem já foi tocado não precisa mais. Já tem alimento para caminhar, pelo menos. E aquele que nunca ouviu? Entendeu? Quem é que vem nos nossos encontros? Será que a gente já parou para pensar nisso? Para se questionar? Quem é que vem nos encontros, nas nossas casas, nas nossas sedes? Hoje, volta e meia, vem alguns que nunca ouviram, mas porque foram arrastados. Mas a grande massa que não conheceu Jesus, que não conhece Jesus, eles não virão se nós não formos. Nós estamos abertos para dialogar com este que não vem, com estes que não virão. Estamos abertos. Isso é repensar de forma teológica o mundo. Há muita periferia do nosso lado. E é verdade. Vocês vejam a Canção Nova com toda essa estrutura que existe aqui. Tem pessoas em Cachoeira Paulista que nunca ouviram falar de Canção Nova. O primado do serviço sobre sobre a autoridade. O André dizia ontem, e eu fiquei muito incomodada com a expressão do André. Ele dizia assim, e todo mundo aplaudiu a expressão do André. Ele dizia assim: o mundo há de se curvar e de se dobrar diante dos nossos carismas. O mundo só vai se curvar e se dobrar diante dos nossos carismas se de fato nós trocarmos o primado da autoridade sobre o primado do serviço. É serviço. É serviço. O primado do julgamento. Nós precisamos trocar isso e lutar pelo primado da misericórdia. Não que a gente não deva falar da realidade de pecado, mas o nosso mundo hoje, ele é, de fato, necessitado da nossa misericórdia, da nossa compaixão. Porque, de fato, o homem hoje, ele está perdido, ele está desfigurado. E os nossos carismas, de fato, são a oportunidade de servirmos o Senhor, servindo aqueles que estão necessitados. É serviço, é serviço. É o primado da misericórdia, é o primado da caridade. Isso é repensar teologicamente o mundo, é para isso que nós existimos. É para isso que nós fomos vocacionados a um carisma. Depois, outro ponto importante, como ler este mundo? É claro que não pode ser uma leitura fora da realidade da fé. Porque se não é uma leitura firmada na fé, a gente perde a esperança, não perde? Então, repensar teologicamente o mundo
é também sermos vocacionados a uma teologia que gere esperança. Esperança. E uma leitura que nos ensine, de fato, a ouvir a profecia que vem de fora. Todo carisma, ele já é por si só uma profecia. Todo carisma por si só, ele já tem em si uma dimensão profética. Mas eu preciso dizer, há uma dimensão profética no tempo em que nós estamos vivendo. E nas realidades do mundo onde nós estamos inseridos. E aqui entra o desafio de sermos reunidos numa fraternidade. Juntos nós precisamos escutar essa profecia neste mundo onde nós fomos inseridos. E aí tem sentido a gente falar de comunhão. E aí tem sentido a gente falar de ajuda uns para os outros. Porque nós precisamos escutar essa profecia. Para que os nossos carismas, de fato, possam atender a essa necessidade do tempo onde nós estamos inseridos. É por isso que São Paulo disse para nós sexta-feira: estou convencido de que vós próprios estáis cheios de boa vontade, mas também repletos de toda espécie de conhecimento. Não é verdade que hoje as nossas vocações, elas vêm desestruturadas? Então, como que nós vamos repensar? E como nós vamos nos ajudar mutuamente neste processo? Um povo que vem e que às vezes nem sabe fazer o sinal da cruz. E por que faz o sinal da cruz? Que vem desestruturado afetivamente, psicologicamente, perdeu a sua identidade. Então, aí nós precisamos, de fato, ser construtores de comunhão. E aqui, de fato, entra o sentido pelo qual nós fomos criados juntos nesta época, deste Pentecostes que Deus deu à igreja, que se chama Concílio de Vaticano II. Abertura, diálogo. Porque a nossa tendência é rejeitar esta estrutura que está aí fora, este mundo que está aí fora. E Dom Dino, não sei se vocês prestaram atenção, ele dizia para nós sexta-feira: o mundo foi criado por Deus. O mundo é uma bênção. O mundo é, de fato, o espaço. Não é? O André dizia isso ontem. O mundo é o espaço para que nós possamos sermos fiéis ao carisma que Deus nos confiou, nos vocacionou. Porque ele dizia, a nossa identidade, ela é de uma matriz leiga. Ela tem uma índole laical, o André dizia ontem. E aí, aqui, eu preciso trazer a definição de Puebla sobre o laicato. Que Puebla diz assim: o leigo é o homem da igreja no mundo. E é o homem do mundo na igreja. Não é só um jogo de palavras. O leigo é o homem da igreja no mundo e o homem do mundo na igreja. Por quê? Porque sendo homem
do mundo na igreja, ele se relaciona com o seu Senhor de forma pessoal, para amar de forma divina aqueles a quem ele nos confia. Porque quem salva é Jesus. Não sou eu que vou salvar. Não são os nossos carismas que vão salvar. É Jesus quem salva. Mas nós precisamos ser isso, olha. E reconhecer que o nosso lugar, a nossa vocação, o nosso chamado se situa de fato no mundo. Não adianta fugir dele. Mas nós temos que aprender com ele. No seminário, que eu fui representar o Gilberto, um dos professores que fez a colocação, ele dizia assim, nós devemos aprender com os nossos, até mesmo com os nossos inimigos. Nós precisamos aprender com os nossos erros. A gente escuta muito isso, não é? Mas a gente precisa aprender também com os nossos inimigos. E aí eu me lembrei da história de José, do Egito. Quem era o maior inimigo do povo dele, do povo de Deus? Faraó. E José se tornou o homem de confiança do Faraó. Aprendeu com o inimigo para salvar o seu povo. E olha que a história de José é o Antigo Testamento. A gente já precisa aprender com a Sagrada Escritura. O Espírito do Vaticano II, ele devolve a centralidade da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus não é um livro. A Palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Então a gente precisa aprender. E os nossos carismas precisam ser, de fato, expressão desta palavra. Porque é essa palavra que dá vida aos nossos carismas. É essa palavra que fecunda os nossos carismas. E é assim que a gente vai, de fato, ser fiel à vocação que nos foi confiada. E eu queria terminar com a palavra da liturgia das horas, das laudes de hoje, que ela diz muito para nós. Veja como a liturgia ela é maravilhosa. É segunda carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 8, 11 a 13. Segunda carta de São Paulo aos Timóteo, capítulo 2, versículo 8, 11 a 13, que diz assim: tem sempre bem presente Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, e nascido da linhagem de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro essas cadeias, como se fosse um malfeitor. 11. É digna de fé esta palavra. Se com ele morremos, também com ele viveremos. Se nos mantivermos firmes, reinaremos com ele. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É digna de fé esta palavra. Se com ele morremos, também com ele viveremos. Se nos mantivermos firmes,
reinaremos com Ele. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos fiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Fiéis, vocacionados ao nosso carisma, fiéis ao objetivo pelo qual Deus suscitou o nosso carisma, mas fiéis por Ele ter nos reunidos numa fraternidade. Firmes nos propósitos pelos quais nós nos reunimos juntos. Porque se nós o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele vai continuar fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele renove em nós a graça fundante da experiência que gerou os nossos carismas. Porque esta experiência, quando ela é atualizada, ela renova a nossa entrega, a nossa disposição, a nossa fidelidade, cura as nossas infidelidades, sara aquilo que em nós foi ferido. Então vamos pedir esta graça nessa manhã, que o Senhor, Ele atualize hoje a experiência fundante que deu origem aos nossos carismas, para que a gente possa sair daqui de fato, renovados nesse espírito, na busca de uma conversão sincera. Porque a conversão que Deus espera de nós agora, não é mais a conversão no sentido de saber discernir o que é certo, o que é errado. Isso nós já sabemos fazer. A nova conversão que Deus espera de nós é, de fato, saber discernir o bem que Deus quer que a gente realize. Porque a gente pode fazer muitas coisas boas, mas não fazer, de fato, aquilo que Deus quer que a gente faça. É dessa conversão que nós estamos precisando. E só o Espírito Santo pode nos dar isso. Vamos ficar de pé, vamos cantar, invocando a presença do Espírito sobre nós e, ao mesmo tempo, rezar, pedir essa experiência atualizada, daquela experiência fundante que deu origem aos nossos carismas. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.